vamos aprender um ovo com casquinha de brownie e creme de chocolate, que só de falar me dá água na boca. Eu sou Roberta Budi, consultora de negócios na área de confeitaria, e o Açaí Atacadista me convidou para apresentar essa série com dicas empreendedoras e receitas incríveis. E agora vamos receber a nossa convidada, Thaís Macedo. Conta aí pra gente, Thaís, o que você trouxe? Muito obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Para começar, vamos pegar o bowl, que a gente não precisa de muita coisa para fazer essa receita de brownie, tá? Então vocês vão precisar basicamente só do bowl, força no braço, um fouet e uma espátula. E os ingredientes que nós vamos utilizar são chocolate meio amargo, 130 gramas, manteiga sem sal, 160 gramas e ovos, 225 gramas, açúcar refinado, 300 gramas, farinha de trigo, 130 gramas, chocolate em pó, 60 gramas. Então a gente vai começar derretendo a manteiga com o chocolate no micro-ondas. E esse processo a gente vai fazer aos pouquinhos para que esse chocolate não endureça, tá? É muito importante que a gente faça aos pouquinhos, controlando a temperatura no micro-ondas. Outra coisa importante, posso fazer brownie com cobertura? Não, querida, não pode. Se vocês quiserem, não tiverem como encontrar ou não vão fazer uma quantidade tão grande, vocês usam as barrinhas de chocolate mesmo comerciais, contanto que sejam chocolate. Então aqui eu vou adicionar o meu chocolate no bowl. Então, manteiga sempre sem sal. E aí, aqui eu vou levar ao micro-ondas até desmanchar e ficar bem uniforme. É importante que você pare de pouquinho em pouquinho o tempo que tiver no micro-ondas para mexer, para uniformizar, senão você vai queimar o chocolate na parte inferior. A partir de agora, eu já posso mexer com o meu fouet, porque eu vou incorporar os ovos. Eu adoro esse visual acetinado que o chocolate ele adquire com a manteiga. Mas, para colocar a mistura dos ovos nisso aqui que a gente derreteu, a gente tem que ter muito cuidado. Não queremos omelete nesse momento, tá? Omelete com chocolate não vai funcionar. Então a gente vai colocar os ovos um por um e mexendo bem rapidinho para que não coagule o que a gente vai misturar. Então eu venho com toda a delicadeza do mundo com o meu fouetzinho e aos pouquinhos vou incorporando os ovos. Vai engrossar, gente, não tenham medo. Eu vejo muita gente com medo, às vezes, ai meu Deus, tá batendo, tá fazendo alguma coisa errada. Naturalmente vai virar um creme, isso aqui. Ele engrossa bastante. O açúcar com a manteiga que a gente tá adicionando é o que faz aquela casquinha do brownie acontecer. Então, quando vocês forem colocar o açúcar na receita, forem pesar, não se assustem. É uma quantidade realmente maior do que o comum de qualquer bolo. Aqui eu coloco o meu açúcar refinado, tá? Se você não tem o açúcar refinado, você bate no liquidificador o seu açúcar cristal e peneira. Você vai refinar um pouco o grão, mas aí, né, vamos no açaí, que é pertinho de casa, compra açúcar refinado e vai trabalhar com o açúcar certo para sua receita. E aí agora é hora de incorporar só os secos. A quantidade de farinha de trigo para essa receita é bem pouca. Se você for olhar para as receitas de bolo comum, a quantidade é exorbitante de farinha para dar estrutura. O brownie, como é uma receita mais molhadinha, mais úmida e não tem fermento, a gente quer que ele tenha essa consistência mais úmida mesmo, fica até mais fácil para moldar a casca que a gente vai fazer. Feito isso, vou misturar a minha farinha de trigo e o meu chocolate. Vou começar já com chocolate. Chocolate em pó também não é uma quantidade grande, porque a gente já está trabalhando com o chocolate derretido, né? O chocolate mesmo. Toma cuidado para não mexer e voar tudo na cara de vocês. Vamos aqui, vou colocar a minha farinha, deixa eu só retirar isso aqui para facilitar. Vou colocar aos pouquinhos com cuidado para não voar no meu rosto. Não quero assistir esta cena aqui para vocês, não merecem isso. Se quiser fazer com batedeira, você vai usar o batedor de raquete. Não usa o batedor de globo. Aquilo vai agregar ar. A gente não quer uma massa airada, a gente não quer um bolo fofinho. Devagarzinho, sempre adicionando de baixo para cima, para facilitar, para incorporar a farinha. E depois é que eu bato com um pouquinho mais de vigor. Então aqui, ó, ela já começa a pesar mais um pouquinho. A espessura do brownie, ela é fininha, então não precisa ser uma altura muito grande. Então, na hora que você for colocar, coloca sempre uma assadeira maior um pouco para poder facilitar o corte. Agora a gente vai colocar na nossa assadeira e levar ao forno.
minha assadeira de inox é retangular para caber as duas receitas que eu vou fazer, né? Cortar os 2 ovos para pegar a casquinha, que é a parte bonita de fora, então vocês têm que fazer retangular. Para essa assadeira, para levar ao forno, eu tenho que colocar algo para desmoldar o meu brownie. Eu tô trabalhando com desmoldante. Caso vocês não tenham, vocês podem utilizar só a gordura da manteiga com o papel manteiga para ficar mais fácil de desmoldar depois. Então, aqui eu só vou dar uma leve passada do desmoldante e aí agora eu vou transferir essa minha mistura para a assadeira e levar ao forno. O ideal é que ele esteja bem quente, entra pelo menos em 190 graus. Se for elétrico, ele vai assar mais rápido, se for um forno a gás, ele vai demorar um pouco mais para assar. O ponto correto para vocês assarem o brownie de vocês é quando ele estiver molhadinho, mas não líquido. Ou seja, eu vou colocar a minha faquinha e ela vai sair com um pouco de massa grudado, mas não líquido demais. Muito importante é que quando essa massa sair do forno, eu tenho algum espaço livre no meu freezer para interromper a cocção da massa. O que acontece? Se eu não faço isso, meu brownie vai cozinhar por muito tempo ainda, né? Vai continuar cozinhando. Então, eu tiro do forno, levo direto ao freezer, dou um choque térmico nessa minha massa e isso vai fazer com que o brownie fique mais cremoso e mais denso. Pronto, agora é só espalhar e forno. Brownie desenformado, frio. Já trouxe ele pra cá pra gente fazer o nosso primeiro processo, que é o processo de corte da massa e moldagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha forminha de acetato e uma faquinha. A dica mais importante é que você não corte a massa do tamanho da sua forma. Eu marco para ter o formato do ovo, do tamanho aqui do diâmetro da cavidade, mas eu vou cortar passando desse formato que eu marquei, do formato de ovo que eu marquei. Eu corto um pouquinho maior. Pode até sobrar algumas aparas, mas a gente vai cortar depois, fazer todo o recorte, o acabamento com a faca, então não tem problema. Essas aparas não joguem fora. Muito importante, porque isso aqui a gente usa para acabamento e para recheio. Na dúvida, faz até bolinho de pote, bombom recheado. A casquinha craquelada, essa daqui, vai sempre para baixo na forma. Mas não precisa ter medo, justamente pelo brownie ser um bolo muito úmido, então ele vai moldar sem problema nenhum. Não tenham medo de pressionar, tá? O que acontece se você não pressionar? A casca ela vai quebrar quando você desenformar. Pressionem bem para fazer uma casca uniforme do lado de fora. A casquinha justamente serve para dar essa segurada na casca, mas ela sempre vai fazer um buraquinho ou outro aqui enquanto você estiver apertando. Então, se você não apertar, esses buraquinhos vão ficar aparentes, depois eles vão quebrar todos. Apertem mesmo para preencher tudo de brownie. Ó, já posso tirar esse pedaço aqui que tá passando no meu ovo do tamanho da minha forma. Vocês podem levantar e vão vendo onde que tá com algum espaço vazio. E vão apertando. Então, a partir de agora, eu já sei onde foi que sobrou a minha massa. Eu venho com a faquinha, ó, e dou uma recortada, uma leve recortada. Se vocês acharem que tá muito quente o clima, vocês não vão ter como trabalhar com esse brownie agora. Não tenho ar-condicionado na minha casa para trabalhar com meu chocolate depois. O meu brownie ainda tá muito molinho. Posso colocar na geladeira e deixar na geladeira algumas horas e depois trabalhar no horário que estiver mais frio. Então aqui nessa etapa, a gente deixa repousando do jeito que tá na forminha, que ele vai pegar o formato. Então eu venho com a minha casquinha de brownie, toda prensadinha, como a gente já tinha deixado pronta. E aí eu passo uma camada desse chocolate recém-temperado. Não precisa exagerar no chocolate agora, porque senão o chocolate vai descer para o fundo. Essa camada ela vai concentrar na parte de baixo do ovo. A gente não quer isso, a gente quer que fique uniforme. Então eu passo uma camada, levo ao freezer e depois eu tiro e passo mais uma. Se a casquinha de brownie já estiver gelada, automaticamente ela vai endurecer o chocolate que eu estou depositando aqui, tá? E aí também puxem para as aparas, sem problema de sujar a forma, para impermeabilizar, para fechar, selar essa casquinha de chocolate. A gente faz o acabamento depois com a ponta de uma faquinha para deixar retinho, ou vocês podem utilizar a própria espátula de temperagem do chocolate. Só para fazer esse primeiro acabamento.
daqui, já levo para o freezer e depois passo uma segunda camada. Tirei meu ovo da refrigeração, passei a segunda camada e tá aqui prontinho. Vou deixar reservado e a gente já vai começar a fazer o recheio de creme de chocolate, que é divino. Para o recheio de creme de chocolate, nós vamos precisar de leite integral, 250 gramas, manteiga sem sal, 25 gramas, açúcar refinado, 60 gramas, amido de milho, 30 gramas, gema, 80 gramas, chocolate ao leite, 100 gramas, essência de baunilha, 10 ml e uma pitadinha de sal. Esse recheio é muito fácil de fazer. A gente vai criar uma base como um creme confeiteiro, saborizado com chocolate e baunilha. Em um bowl eu vou colocar as minhas gemas, certo? É importante lembrar de colocar só a metade do açúcar aqui na panela e a outra metade no bowl, tá? Isso vai fazer a diferença na receita de vocês. O açúcar eu já vou colocar aqui. E o amido de milho também vem aqui nessa mistura das gemas. Eu vou deixar isso pré-misturado e vou levar o restante dos ingredientes, o leite e a manteiga, ao fogo. Aí agora, misturei tudo isso aqui com calma e tranquilidade. Vou levar a minha panelinha ao fogo, porque rapidinho vou aquecer esse meu leite com a minha manteiguinha. Vou misturar um pouquinho, só com cuidado para não ferver esse leite demais. Então começou a evaporar, a gente já está num ponto bom, bem aquecido, manteiga derretida, açúcar diluído. E aí a gente faz o segundo processo, que a gente chama de temperagem das gemas. Por quê? Porque assim como eu fiz no chocolate, eu vou quebrar a temperatura das gemas. É só o tempo realmente de desmanchar e aquecer levemente. Ele começou a levantar essa fervura bem de leve, ou seja, ele está começando a evaporar e a manteiga ela já dissolveu toda, assim como o açúcar. Aí eu vou desligar e vou verter nas minhas gemas com a maior cautela do mundo para não engrumar esse meu creme. Então, aqui ó, em fio, tá? Eu vou virando em fio, aos pouquinhos, para fazer esse primeiro processo de temperagem. Ah, Thaís, mas e se por acaso passar demais e eu não conseguir controlar esses primeiros cremes e fizer um pouquinho de gruminho? Se for pouquinho, bem pouquinho, você não vai jogar fora o seu creme, né? O que é que você faz? Você passa numa peneirinha de inox, tá resolvido o problema. Agora eu vou adicionar o meu chocolate e a minha baunilha ela vai por último, porque leva álcool e ela vai evaporar. Então o chocolate enquanto tá quente para poder desmanchar no fogo. Então eu já mexo um pouquinho aqui e posso voltar para minha panela para terminar de cozinhar esse meu creme. Esse processo agora é o que vai fazer com que o creme ele fique espesso, realmente vire um creme, né? Que ele tá bem líquido. E fogo. E é rapidinho. Tudo que vai amido de milho geralmente cozinha muito rápido. Quanto mais ele esquenta, mais ele engrossa. Então vocês têm que ter essa noção de que também quando ele esfriar, ele vai engrossar ainda mais, né? Ele vai ficar duro, mais rígido. Então eu não posso deixar ficar muito duro aqui, senão ele vai perder a consistência de creme. Quando começar a engrossar levemente, eu desligo e coloco já reservado para esfriar com plástico filme diretamente na superfície dele. Quando vocês forem mexer, usem sempre o fouet. A pão duro é boa para mexer outros tipos de creme. Mas aqui, como levou amido, se você mexer com a espátula de silicone, o que é que vai acontecer? Ela vai engrumar. Ela não consegue romper essa liga que o amido dá. Então, sempre usem o fouet para deixar mais cremoso. E aí eu sigo mexendo vigorosamente para não empelotar o meu creme. Começou a espessar, vou desligar. E agora sim, eu vou mexer mais um pouco, só para alisar, deixar mais macio. Caso eu precise diluir depois, porque eu vi que eu passei do ponto, posso esperar esfriar, colocar um pouquinho de leite integral, só para voltar a consistência desse creme. Desliguei o fogo, vou colocar a minha baunilha, porque como eu falei para vocês, ela é a base de álcool, se eu coloco antes, ela vai sumir o sabor. Dou uma misturadinha. E reserva esse creme para esfriar com um plástico filme colado na superfície. Se eu não fizer isso, vai criar película, porque ele é a base de leite. E aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Reservar esse creme para rechear aquela casquinha de brownie que a gente acabou de moldar.
Eu vou retirar esse meu ovo daqui, que eu já tinha reservado um pouquinho na geladeira para facilitar. Então tenha cuidado para não puxar e arrancar o brownie, para poder soltar a casquinha de vocês. E aí eu vou rechear com o nosso creme de chocolate, morangos frescos e eu fiz alguns brigadeiros no chocolate ralado para decorar também esse topo do nosso ovo. Uma camadinha de creme aqui nessa cavidade, sem pena, porque é um ovo de colher e a gente tem que aproveitar. E aí eu vou começar a distribuir o meu topo. Se vocês forem entregar isso para o cliente, montem no dia, com pouco tempo de antecedência para não ter o risco dessa fruta estragar, tá? Mas só coloquem na caixinha na hora de entregar ao cliente para não suar toda a embalagem do ovo que vocês vão entregar para eles. Eu gosto de intercalar morangos inteiros com as metades, então eu vou partir alguns com a faquinha, com a folhinha mesmo, eu acho que esse verdinho dá um toque especial. Brinquem com os formatos, coloquem um para cima, um para baixo, alguns na diagonal. Isso vai dar movimento no doce e fica muito mais bonito, mais atrativo visualmente. Ficou esses espaços aqui em cima, ficaram esses espaços, então eu vou fazer o quê? Eu vou sujar com um pouquinho do creme para que esse morango não caia. Se eu não fizer isso, ele não vai ter apoio, vai ficar solto, ele não vai ter como grudar. Então, o risco de eu perder os morangos e sujar a minha embalagem é um pouco maior. É um ovo bem pesado e fica muito bonito. Chama atenção, até para colocar em vitrine de quem tem confeitaria. É isso, nosso ovo de brownie já está pronto. E continue nos acompanhando por aqui e não deixe de assistir o próximo episódio com novas receitas e muitas dicas para você lucrar e bombar nessa Páscoa.